Sendo conhecidos por serem dois dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, o argentino Lionel Messi e o brasileiro Ronaldinho são grandes craques que já ganharam muitos prêmios ao longo de suas brilhantes carreiras. Mas você já parou para pensar qual dos dois foi o melhor jogador? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha acirrada entre Lionel Messi versus Ronaldinho. Então, bora pro fight! Drible. Os dois astros do futebol são muito conhecidos por suas habilidades excepcionais. Mas quem será que é o melhor em driblar? Ronaldinho, por exemplo, é reconhecido como um dos maiores dribladores da história do futebol, com uma habilidade única de deslocar os adversários e realizar dribles desconcertantes. Ele era muito conhecido por sua capacidade de brincar com a bola e de realizar truques incríveis em campo. Messi, por sua vez, não fica nada para trás de seu oponente, também sendo um driblador excepcional, com uma habilidade incrível de acelerar com a bola nos pés e escapar dos defensores com movimentos rápidos e precisos. Ele é conhecido por sua técnica de drible em velocidade, capacidade de mudança de direção e habilidade de superar defensores em espaços apertados. Em resumo, Ronaldinho e Messi são considerados alguns dos maiores dribladores da história do futebol, com estilos diferentes, mas igualmente impressionantes. Ou seja, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. Velocidade. As duas lendas do futebol eram jogadores rápidos e ágeis em campo, mas qual dos dois era mais veloz? Lionel Messi, por exemplo, desenvolveu uma velocidade explosiva e uma capacidade de mudar rapidamente de direção, permitindo-lhe escapar de seus marcadores com facilidade. Ele era bastante conhecido por sua capacidade de acelerar rapidamente em curta distância e mudar de direção com agilidade, o que o torna difícil de marcar. Ronaldinho, por outro lado, era conhecido por sua habilidade em driblar adversários com movimentos criativos e imprevisíveis. Ele também era rápido e ágil, mas geralmente dependia mais de suas habilidades de drible e controle da bola do que de sua velocidade pura. Ou seja, apesar dos dois jogadores serem rápidos e ágeis, Messi é geralmente considerado mais rápido que Ronaldinho devido à sua habilidade em acelerar rapidamente e mudar de direção com facilidade. E é por isso que Messi ganha este round. Ponto para ele. Força. Em termos de força física, Lionel Messi e Ronaldinho são jogadores bastante diferentes em suas características físicas. Messi, por exemplo, é um jogador que não possui uma força física excepcional, mas compensa isso com sua agilidade, velocidade e habilidades técnicas. Ele é capaz de se movimentar rapidamente em pequenos espaços e driblar com precisão para escapar dos defensores, sem precisar lutar diretamente em situações de força física. Ronaldinho, por sua vez, é conhecido por ter uma constituição física mais forte, com uma altura maior e um corpo mais musculoso, o que pode dar a ele uma vantagem em situações de força física. Ele é um jogador muito ágil e flexível, mas também pode usar sua força para superar os defensores e proteger a bola. Em resumo, em termos de força física, Ronaldinho é geralmente considerado o mais forte dos dois. Ponto para ele. Resistência. Em termos de resistência, ambos os jogadores são excepcionais,
Mas quem será que possui a melhor capacidade física para jogar em alto nível por longos períodos de tempo? Lionel Messi, por exemplo, é muito conhecido por sua incrível capacidade de manter a intensidade do seu jogo durante os 90 minutos, correndo incessantemente e pressionando os adversários em todos os momentos do jogo. Além disso, ele é conhecido por sua capacidade de se recuperar rapidamente após corridas intensas e continuar jogando em alto nível. Por outro lado, Ronaldinho também era um jogador muito resistente, mas sua abordagem ao jogo era um pouco diferente. Ele geralmente prefere um estilo de jogo mais descontraído e menos intenso, reservando sua energia para momentos decisivos do jogo, como quando ele precisava realizar dribles e finalizações importantes. Em resumo, Messi é geralmente considerado o jogador com mais resistência dos dois. Ponto para ele. Passe! Os dois astros do futebol são jogadores excepcionais que possuem habilidades técnicas impressionantes, mas qual dos dois possui a melhor capacidade de realizar passes precisos e decisivos? Ronaldinho, por exemplo, era conhecido por sua habilidade de passes precisos e muito criativos, muitas vezes usando sua técnica de drible para atrair os defensores e abrir espaço para seus companheiros de equipe. Ele era um jogador muito criativo, capaz de criar jogadas inesperadas e passar a bola com muita precisão. Lionel Messi, por outro lado, não fica nada para trás. Ele é um jogador muito mais versátil, capaz de realizar uma ampla gama de passes, desde os mais simples até os mais elaborados e criativos. Ele é um mestre em passe curto, capaz de manter a posse da bola e manter a fluidez do jogo, mas também pode realizar passes longos com muita precisão, encontrando seus companheiros de equipe em posições avançadas. Em resumo, os dois jogadores são excepcionais em termos de habilidade de passe, mas Messi é geralmente considerado o mais completo dos dois, com uma gama mais ampla de habilidades de passe e a capacidade de criar oportunidades de gol com sua visão de jogo e precisão de passe. Ponto para Messi. Assistências. Os dois maestros da bola são muito conhecidos por serem jogadores habilidosos e criativos, que são capazes de dar assistências decisivas em jogos importantes. Ronaldinho, por exemplo, era um jogador excepcional em termos de assistências. Ele era conhecido por sua habilidade de drible e visão de jogo, que lhe permitia encontrar seus companheiros de equipe em posições de gol. No entanto, Messi é geralmente considerado um jogador superior quando se trata de dar assistências para seus companheiros de equipe. Ele é conhecido por sua visão de jogo excepcional e a habilidade de passe preciso, o que lhe permite criar oportunidades de gol para seus companheiros de equipe. Ao longo de sua carreira, Messi acumulou um registro impressionante de assistências, com muitos passes decisivos que levaram a gols importantes. Ele é capaz de encontrar seus companheiros de equipe em posições avançadas do campo e criar jogadas surpreendentes com sua visão de jogo e técnica de passe. Ou seja, no quesito assistência, Messi se destaca mais. Ponto para ele. Finalizações e gols. Todo mundo sabe que os dois craques do futebol fizeram muitos gols em suas carreiras, mas qual dos dois possui a melhor habilidade de finalizar e fazer gols? Ronaldinho, por exemplo, era um jogador muito criativo e habilidoso que também era capaz de marcar gols importantes. Ele marcou mais de 250 gols em sua carreira profissional, sendo muitos deles gols incríveis em jogos importantes. Ronaldinho era conhecido por sua habilidade de finalização
finalização com o pé direito, mas também tinha habilidade de marcar gols de falta com precisão e colocação. Enquanto isso, Lionel Messi é amplamente considerado um dos melhores finalizadores da história. Ele é muito conhecido por sua habilidade excepcional de finalização e pela capacidade de marcar gols em momentos cruciais do jogo. Para se ter uma ideia, Messi é o maior artilheiro da história do Barcelona, com mais de 700 gols marcados em jogos oficiais, além de ter sido o artilheiro da Liga Espanhola por várias temporadas. Ele também é conhecido por sua capacidade de marcar gols de diferentes posições em campo, seja finalizando com precisão com seus pés ou marcando com sua cabeça. Ou seja, Messi é geralmente considerado o jogador superior nesse quesito, com um registro impressionante de gols marcados ao longo de sua carreira. Ponto para ele! Defesa. Os dois atacantes nunca foram conhecidos por suas habilidades defensivas, mas qual dos dois será que se destaca mais nesse quesito? Ronaldinho, por exemplo, já atuou como lateral em algumas ocasiões. Nesses casos, Ronaldinho mostrou habilidades defensivas razoáveis, com uma boa capacidade de marcação e desarme, mas sem se destacar nessa função. Messi, por sua vez, também já atuou como ala direito em algumas partidas, mas seu desempenho defensivo foi considerado abaixo do esperado, já que sua maior força está em seu ataque e criatividade. E apesar dos dois jogadores não possuírem grandes habilidades defensivas, podemos considerar Ronaldinho superior nesse quesito. Ponto para ele. Prêmios. Os dois craques já ganharam muitos prêmios ao longo de suas carreiras, mas qual dos dois jogadores foi o mais vitorioso? Ronaldinho, por exemplo, teve uma carreira muito bem sucedida e recebeu vários prêmios durante sua trajetória. Ele ganhou o prêmio Ballon d'Or em 2005 e também foi eleito o melhor jogador da FIFA do mundo 2 vezes seguidas. Já nos clubes em que jogou, Ronaldinho chegou a ganhar 4 vezes a Liga dos Campeões da UEFA, entre vários outros títulos menores com seus clubes ao longo de sua carreira, como a Copa Libertadores da América com o Atlético Mineiro em 2013. Já com a seleção brasileira, ele ganhou 2 Copas Américas, uma Copa das Confederações e a tão desejada Copa do Mundo da FIFA em 2002. Lionel Messi, por sua vez, não fica para trás. Ele é considerado nada mais, nada menos que o jogador mais premiado da história do futebol, tendo ganho uma série de títulos e prêmios individuais durante sua carreira profissional. Messi ganhou 7 prêmios Ballon d'Or, que é concedido ao melhor jogador de futebol do mundo a cada ano. Ele também foi nomeado o melhor jogador da FIFA do mundo em várias ocasiões e foi o artilheiro da Liga Espanhola por várias temporadas. Ele ganhou muitos títulos importantes com Barcelona, incluindo 10 títulos da Liga Espanhola e 4 títulos da Liga dos Campeões da UEFA. Já pela seleção argentina, Messi conseguiu conquistar a tão sonhada Copa do Mundo em 2022, que foi o último grande título que faltava em sua carreira. E apesar dos dois serem jogadores muito premiados, Lionel Messi se destaca mais e ganha esse round. Ponto para ele. Valor de mercado. Sendo 2 jogadores que já foram considerados os melhores do mundo, não é surpresa que o valor de mercado deles eram extremamente altos. Mas qual dos dois teve as transferências mais caras? Ronaldinho, por exemplo, teve sua transferência mais cara quando ele foi do Paris Saint-Germain para o Barcelona em 2003 por uma quantia estimada em cerca de 35 milhões de dólares na época, além de bônus. Lionel Messi, por sua vez, foi vendido por uma quantia maior do que Ronaldinho em sua transferência. Para se ter uma ideia de valores, Messi foi transferido do Barcelona para o Paris Saint-Germain em agosto de 2021, por uma quantia estimada em cerca de 41 milhões de dólares mais bônus. Ou seja, pelo fato de Messi ser vendido por uma quantia maior, ele ganha esse round.
Ponto para ele. Salário. Todo mundo sabe que os dois craques da bola já ganharam muito dinheiro em suas carreiras. Mas qual dos dois teve o maior salário no futebol? Ronaldinho, por exemplo, teve seu salário variando muito de acordo com a fase em que está vivendo. No início de sua carreira, enquanto jogava no Grêmio, por exemplo, estima-se que ele recebia algo em torno de $1 milhão por ano. Já no Paris Saint-Germain, o salário do craque subiu bastante, com estimativas de que ele tinha um salário de aproximadamente $2 milhões. Mas foi no Barcelona em que Ronaldinho realmente viveu o auge de sua carreira. Isso porque ele foi considerado 2 vezes o melhor jogador do mundo, o que acabou aumentando o seu salário exponencialmente. Para se ter uma ideia, nessa época, ele era considerado o jogador de futebol mais valioso e bem pago do mundo, recebendo um salário de aproximadamente $10 milhões por temporada, já somando todos os rendimentos do jogador, incluindo os patrocínios. A Forbes estimou que em 2006 ele faturou cerca de $26 milhões. Messi, por sua vez, não fica para trás, sendo considerado um dos jogadores de futebol mais bem pagos de todos os tempos. Para se ter uma ideia de valores, algumas fontes estimam que, jogando pelo PSG, Lionel Messi recebe um salário fixo de $45 milhões, mas que, com alguns bônus de desempenho, esse valor pode chegar a $75 milhões. E não é à toa que, segundo a revista Forbes, o argentino foi considerado em 2002 o atleta mais bem pago do mundo, faturando cerca de $130 milhões. E pelo fato de Lionel Messi possuir o maior salário, ele ganha facilmente esse round. Ponto para ele. No final dessa batalha tivemos 3 pontos para Ronaldinho contra 9 pontos para Messi, sendo ele o vencedor dessa disputa. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.